Oi pessoal, tudo bem? Eu vim trazer hoje um vídeo diferente pra vocês, que eu não gravei todo ele aqui no meu cantinho. Eu vim compartilhar com vocês uma palavra que Deus me deu pra trazer na quarta-feira no círculo de oração, e eu espero que alguém possa ser abençoado com essa palavra, por isso eu quero compartilhar com vocês. Então vai ser um pouquinho diferente, mas eu espero que vocês gostem, que vocês possam ser muito abençoados, que essa palavra seja para algum coração que está precisando dela. Então, aí vai para vocês assistirem. Irmãs, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Desculpe que eu sou chorona. Vamos lá então, vamos tentar, vamos ver o que Deus preparou para nós. Amém, Jesus. Aleluia. Eu quero agradecer a oportunidade. Eu não sou pregadora nem nada, mas Amém, Jesus. eu quero servir a Deus, eu quero compartilhar o que Ele tem falado comigo. Amém, Jesus. E eu espero que essa palavra possa abençoar alguém nessa tarde. Aleluia. E eu tô muito nervosa. Aleluia, Ai, Jesus. gente. Glórias do Senhor. Vamos lá, eu quero ler com vocês em Gênesis 16. Nós vamos falar hoje sobre a história de Agar e Ismael, que é bem conhecida a história, mas sempre nós podemos tirar uma coisa nova. Sempre que nós podemos abrir a nossa Bíblia e nos debruçar aos pés do Senhor, nós sempre aprendemos novas coisas. Aleluia, Jesus. Aleluia. Gênesis 16, eu vou ler o capítulo todo. Vai ser um pouco extenso, mas é o que eu senti hoje. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, para que eu tenha filhos por meio dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido. Depois de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã, e ele possuiu Agar e ela concebeu. Porém, vendo que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: Minha ofensa é por tua causa. Minha serva pus eu em teus braços, e vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: Eis que tua serva está nas tuas mãos. Faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de águas no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse a Agar, serva de Sarai: De onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora, e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste, e darás à luz um filho, o qual chamarás de Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será um homem valente, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele habitará no meio de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus que me vê, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Laai-Roi, eis que está entre Cádiz e Berém. E Agar deu à luz a um filho a Abrão, e este deu o nome ao filho que Agar tivera de Ismael. E Abrão era da idade de 86 anos quando Agar deu à luz a Ismael. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E aqui o que nós podemos ver da história de Agar? Agar, seu nome significa voo, fuga, ou muitas vezes interpretado por fugitiva pela situação que ela viveu, né? E Aleluia. Agar era uma serva, e um servo, ele não tem muita escolha. Se o teu senhor vai falar vai, tu vai, não tem o que fazer. Então, como Sara era estéril, não podia dar filhos, né, Abrão, ela pediu para Agar se deitar com seu marido, que naquela época era já previsto por lei que se a mulher fosse estéril, poderia suscitar filhos com alguma serva. E Abrão era um homem rico, era um homem poderoso daquela época. Então, quando Agar viu que estava grávida, ela começou a desprezar Sarai. Porque acho que ela
vendo que estava grávida de um homem poderoso, ela era mãe de um primogênito daquela família, ela ficou se achando. Então ela começou a desprezar Sara, e por ser senhora, Sara, claro que não aceitou. Então Sara começou a maltratá-la, afligi-la. Nós não sabemos, a Bíblia não nos fala o que ela fez com essa mulher, mas foi tão grave ao ponto que essa mulher fugiu da sua presença e foi para o deserto. E no deserto não é fácil, então para ela fugir para o deserto, acredito eu que foi algo sério que Sara fazia para ela. Então o anjo encontrou ela e mandou que ela voltasse para a casa da sua senhora, que ela se humilhasse, porque muitas vezes a gente, no meio de uma tempestade, no meio de um problema, a gente acaba fugindo, ou a gente se esconde ou a gente foge. E muitas vezes, para a gente poder ganhar uma bênção de Deus, a gente não pode fugir, a gente tem que se humilhar. A gente tem que estar debaixo da vontade do Senhor. Amém. E muitas vezes a vontade dele não é que a gente fuja dos problemas, e sim que a gente enfrente eles. Amém. E com certeza foi muito difícil ela ficar dentro daquela casa, porque a senhora não estava mais feliz com ela, né? O anjo então disse para ela que a linhagem dela ia ser multiplicada, que ele ia também ser uma grande nação, o filho dela. Não era o filho da promessa, mas a promessa que ela teve do Senhor é que ele também se tornaria uma grande nação. E mais tarde, quando Ismael já era adolescente, então nasceu Isaac, que era filho realmente da promessa dos seus senhores. E quando, pelo que a gente vê na Bíblia, é a época que Isaac estava desmamando, já estava maiorzinho, Ismael zombava dele, Ismael caçoava dele, e então Sara ficou muito brava, muito irada, porque ela não admitia isso com o filho dela. Então ela mandou Abraão que despedisse a serva e o seu filho, mandasse embora. Abraão, porém, ele não queria, porque era filho dele. Por mais que não fosse o filho da sua esposa, era um filho que ele amava, né? Todos os pais amam seus filhos, né? Tem alguns que são complicados, mas a gente ama os nossos filhos sempre. E ele não queria se desfazer do filho, porém Deus falou com ele: faz o que a tua mulher está te pedindo, porque era da vontade do Senhor que ela fosse embora com o filho. Então eles despediram ela com apenas um odre de água e um pouco pão. E logo então, no deserto acabou logo essa comida, acabou essa água. Então, vendo ela que possivelmente eles iriam morrer, porque estavam no meio de um deserto, um calor escaldante, não tem como sem água uma pessoa sobreviver. Então ela largou o filho dela embaixo de uma árvore e foi se sentar a um tiro de arco dele, um tiro de flecha. E para ela não ver o filho dela morrer. Meu Deus. E aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus, nós podemos ver como Deus era com essa mulher, mesmo ela sendo egípcia, não acreditando, não sendo do povo que era de Deus, porque nós fomos incumbidos no plano de Deus depois. Deus veio para os hebreus, para o povo de Israel. Mas ela não era, ela era egípcia e ela reconhecia o nosso Deus, ela reconhecia Deus como sendo Deus. Então ele foi com ela e ele ouviu a aflição dela, ouviu o choro do guri. Então ele falou, o anjo novamente veio para ela e falou: pega ele pela mão. Ele mostrou águas para ela e falou: vai que a tua jornada é longa, né? Ela era grande, a promessa que ela tinha. Glória a Deus, aleluia. E eles seguiram o seu caminho pelo deserto. Aleluia, Jesus. E nós podemos ver que Deus permitiu que eles passassem por tantos problemas, que hoje é um ensinamento para nós, né? Tantos problemas eles passaram, mas eles confiaram em Deus. Quando Deus falou para eles seguir, eles seguiram. Amém. E confiando em Deus, a gente pode ver que a gente sempre consegue sair dos nossos problemas, porque quando Deus nos dá lutas, nos dá problemas, Ele nos dá também um escape para isso. Sempre tem. A gente nunca vai ganhar um fardo maior do que a gente pode carregar. Sempre vai ter um lugar de escape para nós nas mãos do Senhor. Aleluia, Jesus. Nós aprendemos também que nós precisamos obedecer a Deus em qualquer circunstância, porque muitas vezes está difícil, muitas vezes a gente só quer se esconder, só quer fugir, quer desaparecer, porque não é fácil. Muitas coisas que a gente passa não é nada fácil, mas a gente precisa se humilhar, a gente precisa ser humilde, obedecer a Deus. Muitas vezes nós vamos precisar, como Agar, voltar na frente da senhora que humilhava ela. Sabe-se lá o que ela fazia com ela, tanta humilhação para poder ela ganhar o filho dela.
Porque se ela tivesse lá no deserto, talvez ela morreria e ela não poderia ter dado a luz a esse filho. Não poderia ter visto o que Deus prometeu fazer na vida dele, né? E nós aprendemos também que as promessas não podem ser feitas por atalhos. Deus deu uma promessa para Abraão e Sara e eles tentaram fazer do jeito deles. Colocou uma outra mulher com seu marido, que não era necessário, pois quando chegou o tempo certo, Deus deu esse filho para eles. E talvez só demorou tanto para Isaac vir, porque talvez eles atrasaram o processo de Deus na vida deles, porque eles tentaram dar um jeito com as próprias mãos. Muitas vezes nós tentamos dar um jeito do nosso jeito, mas não é assim que Deus quer que a gente faça. Ele quer que a gente confie nele, que a gente se agarre com as promessas dele e que a gente espere no Senhor. E Ele faz sempre no tempo certo. E esse atalho que eles tomaram, a gente pode ver até hoje as consequências disso. Que temos ainda o conflito de Israel e dos árabes. E olha quanta guerra, quanto sofrimento, quantos problemas que isso traz para o mundo inteiro. Se talvez eles não tivessem dado esse jeitinho, não sabemos as proporções que isso poderia ter tomado no mundo. Mas nós vemos que tem muito problema por causa desse atalho que eles pegaram. Não esperaram, não confiaram no começo. E isso complica muito quando a gente não confia em Deus, quando a gente não espera pela voz de Deus na nossa vida, quando a gente não confia e não faz o que Ele mandou. Porque nem sempre é fácil ouvir a voz de Deus. Muitas vezes a gente fica, fala comigo, Deus, eu quero saber qual é a tua opinião, mas às vezes Deus fica quietinho. E a gente muitas vezes se precipita nas nossas próprias mãos. E a gente acaba fazendo tudo errado. E é bem rápido o que eu tinha para falar para vocês, porque eu não sou uma pregadora, mas eu tinha no meu coração de trazer isso, que a gente precisa esperar em Deus, a gente precisa confiar em Deus, porque às vezes por nós tentarmos fazer com as nossas mãos de uma bênção muito grande, nós podemos fazer um baita de um problema na nossa vida e muitas vezes na vida de todos que nos rodeiam, porque quando a gente fica mal, não é só a gente, é a nossa família, às vezes é o nosso vizinho, é o nosso amigo, não é só eu, é todo o círculo de pessoas que estão ao redor de mim. Então, quando eu tento fazer as coisas do meu jeito, não espero em Deus, muitas vezes eu vou acabar machucando as pessoas que eu amo. Então é isso que eu tinha para dizer para vocês, que vocês sejam flechas na mão de Deus, que vocês sejam bênção na vida dos seus amigos, dos seus parceiros, dos seus amados, dos seus filhos, e que Deus possa usar vocês e que Deus possa falar com vocês. Amém. E que vocês sejam pacientes para esperar as bênçãos que Ele falou para vocês. Se Ele falou é porque Ele vai cumprir, não é no nosso tempo, é no tempo dEle. E a gente precisa aprender a esperar e não colocar as nossas mãos onde Deus falou que a mão dele aqui está. Aleluia. Amém. Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma semana maravilhosa na presença do Senhor. Espero que vocês tenham gostado dessa palavra e que possa ter abençoado a vocês. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo.